Fala pessoal, tudo bem novamente? Lucas Renz aqui falando e vamos para a aula de número 47 do desafio do 0 ao 1000. O que é o desafio do 0 ao 1000? Trazer para você as 1000 palavras mais utilizadas do inglês. Quando você aprende as 1000 palavras mais utilizadas do inglês, fica fácil compreender um nativo, fica fácil assistir um filme, fica fácil assistir um seriado, escutar uma música. Por quê? Geralmente, quando as pessoas estão conversando, quando as pessoas estão escutando, as palavras mais utilizadas, existe um padrão. Concorda comigo? Sempre, geralmente quando você está falando com algum amigo, com algum vizinho, com algum familiar, parente, você acaba utilizando 99% as mesmas palavras. E é esse o objetivo do 0 ao 1000, trazer para você aqueles 99% que vão fazer a diferença para você. Talvez não seja 99%, talvez seja 90%, mas quando você sabe aqueles 90%, fica muito mais fácil entender aqueles 10 que você não conhece. Então, a aula de hoje eu programei as palavras, eu coloquei algumas palavras que vão ser importantes para você em uma viagem. Mas vamos ver primeiro o que a gente assistiu, o que a gente aprendeu na aula anterior. A aula 46, a gente aprendeu o que era food, que no caso é comida. A gente aprendeu station, que a gente utiliza para estação. E a gente aprendeu a palavra pay, que significa pagar. Então essa foi a aula 46. A aula 47, então, eu mudei um pouquinho, coloquei aqui então as palavras toilet, backpack e ID, que a gente vai utilizar então para hoje. Então vamos começar com a palavra toilet. Toilet significa banheiro. Deixa eu colocar em letra maiúscula aqui a nossa palavra do dia. Toilet, que é banheiro. Backpack, que significa mochila. Mochila, mala, bagagem, geralmente alguma coisa que você carrega, você chama de backpack. Principalmente quando você carrega nas costas. Por isso que é o backpack, pacote de costas, certo? Que no caso a gente chama de mochila aqui no português. E ID? ID, ele está relacionado a identification. Identification significa uma identificação, ou seja, vai ser algum documento de identificação. Quais que seriam os documentos de identificação que você poderia apresentar aqui quando pedem pelo seu ID? No caso, no português, no brasileiro, seria o RG, seria o CPF, seria um tipo de identificação, o passaporte e também algumas outras situações você poderia utilizar a certidão de nascimento e outras coisas do tipo, certidão de nascimento, carteirinha estudantil, mas vamos nos manter aqui no RG, CPF, passaporte. Vou colocar 3 pontinhos porque podem haver outros, carteira de trabalho, mas lógico, a gente tem que pensar que a gente vai utilizar esse ID para falar com alguém de outro país. E mostrar uma carteira de trabalho brasileira, mostrar uma carteira de estudante brasileira, muitas vezes não vai significar muita coisa. Então vamos nos manter aos essenciais que as pessoas conhecem lá fora, principalmente o passaporte. Vamos começar pelo toilet, que é algo bem importante para a gente perguntar numa viagem. Where is the toilet? Provavelmente você já escutou essa frase ou já precisou utilizar. Se essa frase soa familiar, dá um pause aí no vídeo e comenta o que você acha que é. Where's the toilet? Provavelmente você já conhece 100% das palavras aí. Deu pause?
respondeu. Where's the toilet? Significa onde é o banheiro. Where's the toilet? Onde é o banheiro? Quando você está em algum aeroporto, por exemplo, toilet. Quando você está em algum aeroporto, por exemplo, é interessante você saber como perguntar onde fica o banheiro. Se você está num restaurante, perguntar onde é o banheiro. Where's the toilet? Então, esta é a primeira pergunta que você pode utilizar relacionado ao banheiro. Então, aqui eu vou organizar no que a gente está sempre acostumado. Primeiro o português e depois o inglês para a gente utilizar. Próxima frase que a gente vai utilizar aqui, então. Onde é o banheiro? Eu poderia usar o banheiro? Então, essa é a segunda frase que a gente vai ver hoje. Eu poderia. Então, o poderia a gente vai utilizar o could, que é uma forma mais educada para utilizar o poder. Eu posso usar o banheiro. A gente pode utilizar o can também. I can use the toilet. Mas o mais educado de todos, can I use? É uma pergunta. Can I use the toilet? Então, por ser uma pergunta, você vai utilizar o can na frente. Lembrando que can, could, a gente coloca antes do sujeito para fazer a pergunta. A frase que eu mais gosto, eu vou até colocar por primeiro aqui, é could I use the toilet? Por que eu prefiro utilizar o could I use? Porque o could, ele é muito mais educado do que o can. Could I use the toilet? Eu poderia usar o banheiro? Então, na questão de educação, na questão de respeito com as pessoas, eu prefiro muito mais o could I use the toilet? Legal, pessoal. Vamos para a próxima, então. Deixa eu pensar numa aqui. Digamos que foi o seu filho, a sua filha, sua irmã, seu marido, sua esposa, que gostaria de usar o banheiro. Então, ela, vamos colocar aqui ele, gostaria de usar o banheiro. Agora eu mudei um pouco, não está no poderia e sim está o gostaria. Para o gostaria, a gente vai utilizar o I would like. Que se fosse eu, é claro. I would like se fosse eu, mas como é ele aqui, a gente vai utilizar he, que é ele. Would like. Would like significa gostaria. He would like to use the toilet. Ele gostaria de usar o banheiro. Então aqui, pessoal, nós temos 4 frases para toilet. 4 frases para toilet que você pode utilizar no seu dia a dia, nas suas viagens, porque banheiro é uma coisa que todo mundo precisa utilizar. Então a gente tem aqui 4 frases. Vamos para a próxima, então. A próxima é backpack. Backpack. Backpack significa mochila. Onde está minha mochila? Você poderia carregar a minha mochila? Onde eu coloco a minha mochila? Então, aqui 3 exemplos para você colocar em prática. Onde está minha mochila? Imagina que alguém está carregando, cuidando da mochila para você, seja a mochila, seja a mala. Então, você vai perguntar onde está a minha mochila ou onde está minha mochila. Em inglês, provavelmente você já sabe como escrever essa. Where is? Where is, onde está. E agora eu vou encurtar um pouquinho mais, porque a gente poderia falar where is e a gente poderia falar também where's. Where's? Where's my backpack? Onde está minha mochila? Where's my backpack? Deixamos a frase bem mais simples. O que eu fiz aqui? Where is é igual a where's. Por quê? É a forma encurtada no inglês.
quando a gente vai encurtar a frase, a palavra, então a gente utiliza o risquinho, que é o apóstrofo, e S. Where's my backpack? Onde está minha mochila? Você poderia carregar minha mochila? Então você poderia. Vocês acabaram de ver aqui, então, como utilizar o poderia, que é uma forma mais educada de se conversar com alguma pessoa em inglês, que no caso seria o could. O poderia é o could. Como a gente está fazendo uma pergunta, o could vai para frente do sujeito. O nosso sujeito é você. Então, could you? Could you? Você poderia. Could you carry? De carregar. Could you carry my backpack? Could you carry my backpack? Deixa eu colocar em letra maiúscula aqui, my backpack. Você poderia carregar a minha mochila. Você poderia carregar a minha mochila? Onde eu coloco a minha mochila? Então, digamos, essa frase aqui fica até um pouco estranha, dei uma pausada, mas eu lembrei o que eu ia explicar para vocês. Vocês chegam dentro de um avião, vocês chegam dentro de um ônibus, de um barco, de qualquer meio de transporte, até dentro de um hotel, um hostel, um backpack, que significa tudo uns lugares de acomodações, é claro, compartilhados, e você quer saber onde colocar a sua mochila, a sua bagagem. E você vai utilizar então esta frase, onde eu coloco a minha mochila. Então, onde? Where. Where. Onde? Eu. Where do I put? Mas por que eu coloquei aquele do ali? Como a gente não tem um verbo to be aqui para nos ajudar a fazer a pergunta, o que é o verbo to be? Ser ou estar. Deixa eu ir aqui para cima um pouco para vocês relembrarem o que é o verbo to be. Esse is ou esse apóstrofo S é o verbo to be, por exemplo, que é o ser ou estar. Onde está minha mochila? Where is? Certo? Como a gente não tem esse is na frase, a gente vai colocar o do. Where do I put? Minha mochila, my backpack. Where do I put my backpack? Onde eu coloco minha mochila? Então aqui a gente tem a palavra backpack aplicada na prática. Deixa eu colocar em letra maiúscula pra gente. Backpack, que é mochila. Onde está a minha mochila? Onde está a minha mochila? My backpack. Isso aí, pessoal. Onde está my backpack? Deixa eu colocar aqui. Backpack. Então, perfeito, pessoal. A gente tem as frases com mochila. Vamos para a última palavra do dia e depois a gente vai repetir essas frases todas aqui. Então, a gente vai utilizar agora, a gente vai ver a ID, que no caso é a identificação, identification. Uma das coisas que vocês mais vão escutar em aeroportos, por exemplo, é posso ver a sua identificação. Ou seja, posso ver o seu documento. Deixa eu colocar aqui. Posso ver o seu documento, que seria a questão de RG, passaporte, alguma coisa de identificação. Posso ver seu documento de identificação? Outra coisa que eles vão perguntar: onde está seu documento? No caso, documento de identificação, passaporte, RG, CPF. E a última que eles vão utilizar também: posso ver seu documento, que seria eu poderia ver ou eu posso ver. A gente vai ver os dois exemplos. Onde está seu documento? E me mostre seu documento. Não, melhor ainda. Eu preciso do seu documento. Sempre que eu coloco aqui documento, eu estou falando de documento de identificação. Perfeito? Posso ver seu documento.
Posso ver? Então aqui é um pouco mais agressiva a forma que ele está falando, que seria o Can I see your ID? Que, se fosse mais educado, que nem a gente comentou antes, seria o Could I see your ID? Então aqui, se eu estivesse conversando com alguém, com certeza eu utilizaria o Could I see your ID? É mais educado e a pessoa se sente mais à vontade. Então optem sempre da forma mais educada. Você nunca vai errar sendo educado, mas você vai errar se você for um pouco mais agressivo, um pouco mais rígido com a pessoa. Então, onde está seu documento? Onde está? Where is? Aqui, como a gente tem o está, a gente utiliza o is. A gente não precisa utilizar o do. Certo, pessoal? Where is your ID? Onde está o seu documento? Where's your ID? E por último, eu preciso do seu documento. I need, eu preciso do seu documento. I need your ID. I need your ID. Aqui no caso ele está afirmando, não está fazendo uma pergunta. I need your ID. Eu preciso do seu documento. Então vamos repetir aqui comigo, pessoal. Como é que eu aconselho vocês para fazer a repetição aqui das frases? Sempre que eu falo, vocês dão uma pausa, assimilam a frase que eu falei, a forma como eu falei, repitam em voz alta e partam para a próxima frase que eu vou falar aqui. Então vai ser um sistema de play, pause, que é colocar para andar o vídeo, parar ele, colocar para andar, parar e escutar. E dessa forma aí para que vocês consigam assimilar no tempo de vocês. Vamos lá então. I need your ID. Eu preciso do seu documento. Quando eu falo documento, documento de identificação, lembrando disso. I need your ID. Eu preciso do seu documento. Where is your ID? Que nem a gente viu antes. Where's your ID? Where's your ID? Onde está o seu documento? Where's your ID? E a outra, could I see your ID? Ou can I see your ID? Could I see your ID? Can I see your ID? Que significa posso ver seu documento. Lembrando que o could é sempre mais educado que o can, a forma de falar. Porque o could seria poderia, eu poderia ver seu documento. E aqui a gente tem o can, que é o posso. Posso ver seu documento e poderia, que é mais educado. Então, could I see your ID é o meu favorito. Vamos para o próximo aqui. Então, a gente terminou o ID. Perfeito, pessoal. Terminamos uma das palavras do dia. Where do I put my backpack? Where do I put my backpack? Onde eu coloco a minha mochila? Where do I put my backpack? Onde eu coloco minha mochila? Could you carry my backpack? Você poderia carregar a minha mochila? Could you carry my backpack? Você poderia carregar a minha mochila? Where's my backpack? Onde está a minha mochila? Where's my backpack? Onde está a minha mochila? Então aqui a gente termina o backpack. Terminamos duas palavras então, pessoal. ID, que é o identification, um documento de identificação. Backpack, que é mochila. Vamos para o toilet agora, que é banheiro. He would like to use the toilet. Ele gostaria de usar o banheiro. He would like to use the toilet. Ele gostaria de usar o banheiro. Can I use the toilet? Esse aqui é mais agressivo, pessoal. Então, uma forma mais educada ainda. Could I use the toilet? Quando eu digo agressivo, não é um agressivo rude, mas é uma forma assim que eu aconselho sempre utilizar o could, que é mais educado. Você parece ser mais amigável, muito mais amigável sempre que você utiliza o would. Por isso que eu falo dessa situação.
Could I use the toilet? Eu poderia usar o banheiro? Could I use the toilet? Eu poderia usar o banheiro? E a outra, where's the toilet? Onde é o banheiro? Where's the toilet? Onde é o banheiro? Então aqui a gente termina com toilet. Então a gente tem toilet, backpack e identification. Essas foram as palavras de hoje. A aula 47. Perfeito, pessoal? Que a gente aprendeu então toilet, backpack e ID. Pessoal, se vocês gostaram dessa aula, deixem o seu curtir aqui, se ajudou vocês de alguma forma, comentem no que ajudou e qualquer sugestão vocês também podem deixar aqui. Se vocês precisarem entrar em contato comigo, aqui embaixo desse vídeo vai ter a descrição para vocês entrarem em contato com o meu celular, com o meu e-mail, com o meu Telegram e tudo mais, o WhatsApp e todos os contatos. Tá certo, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.